Lusitânia. Ano de 710. A terra foi ocupada por tribos germânicas oriundas do leste distante por mais de 300 anos. Estes se chamavam suevos e trouxeram consigo leis e costumes diferentes daqueles que aqui já habitavam, isto é, romanos e celtas. Com aqueles veio uma outra língua que soa diferente aos nossos ouvidos. Por séculos, os romanos impuseram sorrateiramente sua língua às populações locais e desprezaram o falar dos filhos da Lusitânia. Mas Roma não existe mais. O Augusto que se assentava às margens do Tibre há muito foi deposto, e agora Roma não passa de um nome distante. Os poderes políticos disputam incessantemente o controle da terra e das cidades. Os suevos, recém-chegados ao país, submeteram-se aos visigodos, seus parentes distantes do leste, e aceitaram o seu jugo. Agora são por ele governados. Também uma nova fé chegou a essas regiões. Vinda da Palestina, ela apresenta como objetivo a salvação da alma por meio de Cristo e foi aceita pela população. Os príncipes visigóticos matam e são mortos em golpes de Estado que se sucedem um após o outro. A paz e a estabilidade deixaram essa terra, ninguém sabe o que amanhecer trará. Contudo, como a lua que muda de fases incessantemente, a história também tem suas fases. Um novo poder surge do sul e junto a si uma nova fé e uma nova língua. Estes se chamam os árabes, fiéis seguidores da fé de Muhammad, que se diz o último profeta de Alá, seu Deus. Tariq é o nome do seu comandante. Por seus superiores, foi ele incumbido de vasculhar a Ibéria para reconhecer a região e reportar a seus superiores, os califas, o que encontrara. Mas a ambição de Tariq é grande e, desejoso de um império para si, aproveitou-se dos conflitos dos visigodos e dominou a terra inteira. Rodrigo, o último rei visigótico, caiu sob a espada de Tariq e, em defesa, a terra e sua população circunvou aos árabes. O nome Ibéria foi esquecido e, no seu lugar, Al-Ándalus estava nas bocas de todos. As populações locais abandonaram a fé cristã e aceitaram a fé islâmica. E aqueles poucos que a isso resistiram foram forçados a pagar pesados impostos ao califa e terem seu culto marginalizado. Somente uma região de toda a Ibéria não foi engolida por Al-Ándalus, as Astúrias. No norte distante da terra, neste terreno montanhoso de difícil acesso, os cristãos visigodos resistiram e lutaram. Primeiramente, sob forma de guerrilha, para no ano de 722, na Batalha de Covadonga, os cristãos alcançarem sua primeira vitória sobre os árabes. Daí em diante, a reconquista, como foi chamada, avançou a duras penas, e os árabes viram sua amada Al-Ándalus encolher paulatinamente, e novos poderes surgirem, ou ressurgirem, no seu lugar. Galícia, Navarra, Leão, Aragão, Castela são algumas das nações filhas das Astúrias e que nasceram a ferro e fogo na Reconquista. Os ciclos do tempo retiram do poder de um para passar para outro, e ninguém consegue resistir à mão implacável da fortuna. Dentre as filhas das Astúrias, uma se sobressaiu sobre as demais, uma rebelde, por assim dizer, o Condado de Portugal. Seu soberano, Dom Afonso Henriques, tomou de assalto Porto e depois marchou rumo ao sul e conquistou Lisboa aos árabes. Lutou contra a própria mãe, Teresa, e se proclamou rei de Portugal. Conseguiu o apoio dos outros potentatos cristãos da Europa e sentou-se sobre o trono de Portugal para sempre, ele e seus descendentes.
Estes continuaram o que Afonso Henriques começou e marcharam sob Algarves, ao sul de Lisboa, e tomaram a terra dos árabes. Nisto se passaram 5 séculos. Agora, Algarbe al-Ándalus morreu sob o gládio cristão afonsino, e no seu lugar, o reino cristão de Portugal foi estabelecido. Os seguidores de Muhammad foram submetidos ao mesmo tratamento que submeteram os seguidores do Cristo. Viveram sob impostos dentro de comunidades fechadas e guetos, chamados mourarias, e foram alvo de preconceito. Algarbe al-Ándalus agora é só um nome gravado na memória do povo português, que alguns lembram com desprezo e outros com nostalgia. Todavia, 5 séculos não podem ser simplesmente apagados da história. De algum modo, Algarbe al-Ándalus sobreviveu em Portugal, seu sucessor, e sobreviveu na sua língua. Os árabes não têm mais o poder político em Portugal, mas seu prestígio permaneceu, pois sobressaíam em astronomia, matemática, agronomia, música, filosofia, teologia, arquitetura, literatura, biologia, entre outros. Eles trouxeram da Pérsia, da Índia, de Bizâncio e da Síria conhecimentos que muito cedo foram reconhecidos pelos sábios e eruditos cristãos. Estes tesouros de sabedoria estavam ali, à mão, com um pequeno problema. Estavam escritos em árabe. A língua é de uma plasticidade imensa e de uma musicalidade encantadora, o que facilita a criação de novos vocábulos ad infinitum, à medida da necessidade. Os novos termos, nascidos do árabe, são praticamente intraduzíveis na língua latina, a língua do saber e do prestígio dos conquistadores cristãos. Ademais, além do contexto histórico-cultural, há uma vasta influência linguística do árabe no português brasileiro. O árabe percorreu pelo latim e o latim percorreu o árabe. Existem palavras em português que têm origem do árabe, como, por exemplo, alface, alicate, açúcar, fulano, arroz, chaveco, azulejo, sofá, enxaqueca, açougue, papagaio, almoxarifado, entre muitas outras. Apesar do português e do árabe serem línguas que possuem distância tipológica, referente à linguística, essas línguas se aproximaram devido às relações sociais criadas por seus falantes. O fato que mais chama atenção na origem da língua portuguesa, com certeza, foi a mescla linguística e o fato de como as línguas perpassam umas nas outras e, com isso, deixam rastros. A transformação da língua e o modo como elas sempre, de alguma forma, estarão correlacionadas quando demonstram ter este contato linguístico. As línguas são seres vivos e, por isso, estão em constante transformação. Naturalmente, há algumas mudanças fonéticas quando uma língua adquire vocábulos pertencentes a uma outra língua. Muitas vezes, o que ocorre é que alguns fonemas de uma língua não existem na outra. Nesse sentido, uma particularidade pouco conhecida dos vocábulos árabes que se agregaram ao português é que grande parte das palavras de origem árabe, como, por exemplo, al-kuhul e al-tun, possuem al inicial, artigo invariável no árabe, que equivale aos nossos artigos definidos, o, a, os, as.
Essas palavras tornaram-se respectivamente na língua portuguesa álcool e algodão. Ou seja, os falantes do português transformaram o artigo al e o substantivo curul numa palavra só, álcool. O mesmo fenômeno acontece em algodão, com o artigo al e o substantivo tun, do árabe. Essa aglutinação de artigo e substantivo se dá pelo fato de que os falantes da língua portuguesa não tinham acesso à gramática do árabe e, assim sendo, tinham contato tão somente com a fala da língua árabe. Dessa forma, só ouviam as palavras. ولا ماشي